A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, amém? Meus irmãos, estamos aí no nosso estudo O Mundo e Eu, amém? Esse estudo, ele nos traz o entendimento de como devemos e como não devemos, meus irmãos, participar das coisas do mundo, se ater com as coisas do mundo, né? Então eu estou trabalhando muito esse tema para que você venha sair do mundo para pertencer a Deus, porque quando Deus vem buscar a sua igreja, ela não pode estar presa no mundo, tá entendendo? Bom, ontem nós falamos sobre Malaquias capítulo 3, verso 18, né? Hoje é o 9º áudio, Malaquias 3,18, que fala: outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque tem aquele que serve ao mundo e aquele que serve a Deus. Aí você escolhe de quem você vai servir. Porque se você falar que quer servir a Deus, mas faz a vontade do mundo, tá errado. Tá entendendo? Você tem que procurar fazer aquilo que o Senhor te ordenou. Tá entendendo? Você tem que procurar fazer isso. Agora, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, na verdade, é que venhamos, meus irmãos, agradá-lo da maneira que ele escreveu. E como que é? Servindo, meus irmãos, fugindo da imundícia do pecado, fugindo das coisas negativas. Quanto mais a gente procurar fazer parte das coisas do mundo, assim se constituímos inimigo de Deus. Então a gente não pode ter parte, comunhão com as coisas do mundo. Temos que ter parte, comunhão com as coisas de Deus. Pensar nas coisas que são de Deus. Tá entendendo? Porque quanto mais você se prender nas coisas do mundo, muito mais difícil vai ser fazer a vontade de Deus. Então seja diferente. Seja um bom cristão, um bom evangélico. Porque você pode vencer. Você pode vencer toda a luta do mundo. Como? Eu te explico. Abre a sua Bíblia em 1 João. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia, na sua primeira carta de João, no capítulo 4 e no verso 4 e 5, diz assim, ó: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tá vendo? Já venceu, porque o maior é o que está em você do que está no mundo. Versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo? Dois espíritos aqui. O espírito da verdade ouve as coisas de Deus. O espírito do erro ouve as coisas do mundo. Deu para entender? 1 João capítulo 4, verso 4 e 5. Então, nós não somos do mundo. Tá entendendo? Estamos no mundo, mas não somos dele. Deu para compreender? Agora 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha só. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ah, então quer dizer que todo o que é nascido de Deus. E como é que a gente nasce para Deus, meus irmãos? Voltando à madre da nossa mãe? Não. Só nascemos de novo quando entregamos a nossa vida ao Senhor e se batizamos. Quando a gente se batiza, que é o símbolo da morte da carne e a e o nascimento, né? Desculpa, e o nascimento ali. Então, nós nascemos de novo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Deu para entender? É a nossa fé que vence o mundo, meus amados irmãos. Então tá explicado. Agora tá fácil. É só viver conforme a vontade dele. Se entrega para Jesus e viva a sua vontade. Mas tem o versículo 5, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você vence o mundo. Por quê? Porque ao crer significa fé. Você tem fé. A fé vence o mundo. Baseado em 1 João 5,4. Entendeu, meus irmãos?
não é um bicho de 7 cabeças, mas é simplesmente versículos, aonde você vai ter uma base de como vencer as astutas ciladas do mal, as coisas negativas. Você vai poder lutar contra as coisas que têm se levantado contra você. Tá entendendo? Então você tem um poder que é a fé, e a fé vence o mundo. Não dá para vencer o mundo sem ter fé. Tem que ter fé, meus irmãos. É aí que está a segurança. Termos fé. Mas, se falarmos que temos fé e odiamos o nosso irmão, não temos paz com Deus, não estamos fazendo coisa certa, estamos mentindo. Então, qual que é a palavra aqui? É que você venha se separar do mundo de uma maneira tal que venha te tirar, sabe? Te tirar das coisas negativas. Eu acredito que o Espírito Santo está te mostrando que quanto mais você se apegar nas coisas que o mundo te oferece, muito mais difícil e distante de Deus você vai ficar. Por isso, cabe a você desaparecer das coisas do mundo. Tá entendendo? Agora, se você olhar, por exemplo, para as coisas que aparecem lá fora como coisas... sabe, que te sustenta demais, te ajuda demais, te abençoa demais, é óbvio que você vai ser ali, sabe, ancorado sobre aquilo. Mas dá-nos a entender que quanto mais a gente foge das coisas mundanas, muito mais a gente consegue escapar das coisas do mundo. Se a gente sabe que aquelas coisas não prestam, que aquelas coisas são coisas erradas, tá entendendo? Aí sim, meus irmãos, a gente vence, a gente escapa. Mas se a gente der lugar nas coisas do mundo, desistimos de Deus. Tá entendendo? Quanto mais a gente se apega nos bens, pessoas que são presas nos bens, pessoas que são presas, sabe, nos desejos carnais, essas coisas com certeza não vão te deixar chegar até a Deus. Mas nós teremos um dia que o Senhor virá buscar a tua igreja. E quando Ele vir buscar a sua igreja, o que você tem para Ele? Você juntou tanto na terra que Deus não quer nada do que tem na terra. Deus quer tesouro no céu. Então, ajuntais tesouro na onde? No céu. Deus quer que você ajunta tesouro no céu. É lá, meus irmãos, que você deve ajuntar o seu tesouro. Dá uma olhadinha para as pessoas que têm riquezas. Olha quantas das vezes, não estou falando que isso é uma regra para todos, mas olha quantos deles são mesquinhos. Eles têm a capacidade, meus irmãos, sabe, de distribuir dinheiro ou usar o dinheiro para várias coisas. Coisas ruins, coisas negativas, coisas bobas, mas para doar um dinheiro a uma pessoa que tanto necessita, às vezes, meus irmãos, eles não têm essa capacidade. Por quê? Porque eles acreditam que aquele dinheiro é só para o gasto deles, só para o bel prazer deles, e isso está errado. Por isso mesmo, meus irmãos, nós acreditamos que a palavra de Deus faz essa separação. Ela nos tira das coisas do inimigo e nos coloca nas coisas de Deus. Então, olhe para o alto, busque as coisas do Senhor, faça a vontade dEle, repreenda, meus irmãos, tudo aquilo que tem se levantado contra você. Você viu aí o que Jó falou no seu capítulo 1? Nu, ele veio para essa terra. Foi nu, meus irmãos. Ele não trouxe nada. Ele não se preocupou com nada. Nu, ele entrou sobre essa terra e nu, ele voltou. Quer dizer, tudo que ele adquiriu. Já viu que ali ele adquiriu animais, empregados, ele adquiriu muita coisa. Mas como é que ele voltou, meus irmãos? Ele voltou com a mão vazia. Nada daquilo ficou para ele. Ele conquistou, granjeou muitos bens, porém, nenhum daqueles bens ele levou. Então, qual que é a conclusão dessa palavra que nós vamos terminar amanhã, né? É que você tenha essa consciência, meus irmãos, tudo é passageiro, nada a gente leva. Tudo é passageiro e nada a gente leva. Tenta entender essa parte, em nome de Jesus, tenta entender essa parte, que quanto mais você olhar
e desejar as coisas do mundo, muito mais as coisas do mundo prende você. Amém? Espero que você tenha entendido e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém?